Pronto, gravando. Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, professor Lucas aqui. Esse vídeo vai para o pessoal do 7º ano, aula de História. Antes de entrar no conteúdo em si, só parar um pouquinho para refletir sobre o atual momento e explicar a necessidade por trás da paralisação das aulas. O coronavírus é um negócio muito sério, gente. É um problema de saúde pública que está afetando o mundo todo. A economia está começando a entrar num colapso, a sociedade está começando a ficar muito assustada com os problemas e, no caso do coronavírus, é muito melhor prevenir do que remediar. E, literalmente, nós ainda não temos remédios para tratar esse problema. Então, seguir as ordens do governo, evitar aglomeração, ficar em casa, é o melhor a se fazer nesse momento. E para que a gente faça um bom proveito, um proveito útil desse tempo de recesso, a gente aqui no SEC pensou em trabalhar essas atividades online, aproveitando o aparato tecnológico que a gente tem, que vocês têm também, para fazer um uso útil desse tempo. Por isso, as atividades e esses vídeos, para complementar aquilo que a gente passou por e-mail para vocês, beleza? Esse vídeo vai para o 7º ano de História, a gente vai revisar o conteúdo que a gente trabalhou até então, que é o que está sendo tratado nas questões que foram enviadas para os e-mails de vocês. O conteúdo que a gente vai abordar é a transição do mundo feudal para o mundo moderno, e o renascimento, ou melhor, os renascimentos da Europa Ocidental. Só recapitulando, a Idade Média foi o período que caracterizou o mundo europeu ocidental, o mundo feudal da Europa Ocidental, e ele entrou em colapso por conta de alguns fatores. Um fator muito importante foi a peste negra. A peste negra é um problema seríssimo de saúde pública também, que ocorre na Europa Ocidental no século XIV, é a responsável por colocar a Europa numa crise populacional, econômica, geográfica, ideológica. Pós-peste negra, a Europa começa a se perguntar para quais rumos ela deveria seguir. Uma das instituições que mais sofre com a peste negra é a Igreja Católica. Por quê? Pela primeira vez dentro da história do mundo feudal, a Igreja não tinha respostas necessárias para os problemas que existiam. Para piorar a situação para o lado da Igreja Católica, nesse momento, o saber vindo do Oriente Médio, mais especificamente das populações muçulmanas, surge como uma alternativa para a peste negra, dando respostas que a Igreja Católica ainda não tinha dado. Então, a peste negra foi um grande problema social, econômico e moral para a Igreja Católica e para o mundo feudal. Além disso, revoltas camponesas, problemas ligados à fome, escassez de alimento, falta de mão de obra, marcam o fim da Europa medieval. A organização política da Europa medieval passa por uma mudança muito grande. Aquele sistema fragmentado de pequenos feudos sob um falso domínio de um rei é substituído por uma organização que a gente chama de Estado moderno ou Estado absolutista. Qual era a lógica por trás desse Estado absolutista? Eu tenho um rei que, como o próprio nome já diz, exerce o poder absoluto sobre todos aqueles que vivem sob seus domínios. O absolutismo é a marca do mundo moderno porque, além de romper com a organização existente durante o período da Idade Média, lança as bases de organização política da Europa durante o período que a gente chama de Idade Moderna. Quais são as principais características dessa organização de um Estado moderno absolutista? O poder, como o próprio nome já diz, centralizado na mão de um rei. Além disso, uma unificação de tarifas, tributos, impostos de uma moeda, uma economia voltada aos interesses do rei e do Estado e um desligamento com a questão religiosa como era durante o período da Idade Média. Vamos lembrar que a Europa ainda era majoritariamente cristã, mas a força ideológica da Igreja Católica da Idade Média não se compara ao que ocorreu durante a Idade Moderna. Uma marca dessa transição também é aquilo que a gente chama de renascimento. A gente tende a chamar o renascimento nos livros de história e associar esse fenômeno único e exclusivamente à produção cultural e artística. O renascimento foi algo muito mais plural do que aparenta. O renascimento artístico-cultural foi um dos renascimentos que caracteriza a transição da Europa feudal para a Europa moderna. Um renascimento muito importante foi o renascimento científico. A visão de que a Igreja e Deus tinham respostas para tudo o que ocorria no mundo caiu por terra. Como eu falei com vocês, a peste negra serviu para mostrar que a Igreja não tinha resposta para todos os problemas que existiam na Europa. A visão
teocentrista de mundo dá lugar a uma visão antropocentrista. O homem, seu saber, sua razão, passam a ser colocados no centro, ao invés dos questionamentos divinos tomarem conta do centro das análises. Outro renascimento muito importante foi o renascimento urbano. A peste negra proporcionou uma série de mudanças demográficas e, assim como tinha acontecido no fim do Império Romano para o início da Idade Média, no fim da Idade Média para o início da Idade Moderna, ocorre um processo de transição de fluxos de pessoas. A Europa deixa de ser feudal e volta a habitar com muita força as cidades. E esse movimento nas cidades é muito favorável para uma classe econômica que estava nascendo e ganhando força nesse período, a burguesia. Os burgueses, que têm esse nome porque trabalhavam nos burgos, que eram as vilas comerciais entre um local, um feudo e outro, são a classe social que mais se favorece com essa transição. E mais à frente a gente vai ver que os interesses da burguesia são tão grandes, que conseguem até derrubar reis, mas isso mais para frente. O renascimento urbano, científico e cultural caracteriza a transição no pensamento europeu. A Europa, que tinha uma visão extremamente teocêntrica, ligada aos valores da Igreja Católica, percebe que já não tem cabimento viver e se organizar baseada apenas em preceitos religiosos. Como a gente vai ver mais para frente, diversos episódios na história da Europa começam a contestar as ordens que a Igreja dava para o mundo feudal. E no mundo moderno, por conta dessa mudança, a Igreja passa a ser vista no segundo plano. Então, para recapitular rapidinho e fechar o nosso conteúdo, a transição da Idade Média para a Idade Moderna marca a transição de um pensamento e de uma forma de agir de um povo que até certo ponto se via intimamente ligado às questões religiosas, dominados por uma doutrina, no caso da Igreja Católica, e agora passa a valorizar questões e valores terrenos. O homem volta a ser o centro das atenções. O ser humano, em detrimento do divino, passa a ter mais destaque. E os renascimentos, essa ideia de resgatar valores, principalmente do mundo grego e da civilização romana, são utilizados como o contraponto dos valores religiosos. Então, o ser humano no mundo moderno é um ser humano em transformação, que está saindo de um contexto histórico, social, político e econômico para migrar para outro. O homem do mundo medieval era completamente católico, era completamente atrelado a valores feudais, era completamente atrelado a uma lógica teocentrista. Já o homem do mundo moderno é intimamente ligado a questões racionais, intimamente ligado a uma visão laica de mundo, sem uma religião para doutrinar o que você faz e o que você não faz, e era regido por valores antropocêntricos. A arte, a cultura, a própria economia desse período deixam muito claro que o homem do mundo moderno já não estava mais vinculado tão intimamente a valores católicos, certo? Vejam no vídeo, consultem o material que vocês têm em casa, quaisquer dúvidas a gente está aí. Valeu, um abraço.